moçada, tudo bom? Com vocês mais uma vez, professora Cláudia Fávero, do Colégio Semeador. Opa, aqui, né? Colégio Semeador, aula de gramática, tá? Hoje nós vamos falar sobre pronomes, nós já iniciamos esse assunto, né, na aula anterior, e hoje nós vamos dar uma sequência sobre os pronomes 4, ok? Que, na verdade, serão os pronomes relativos, interrogativos e indefinidos, ok? Os possessivos. Quanto ao pronome relativo, o que nós temos para falar sobre os pronomes relativos, né? Eles se relacionam sempre com o termo da oração que está antecedente, ou seja, que veio antes, servindo ao mesmo tempo do que de elo de subordinação das orações que iniciaram, né, este período. Através da utilização de pronomes relativos, nós fazemos o quê? Evitamos a repetição dos termos nas orações, tá? Assim é fácil relacioná-los. Ali nós temos o exemplo. Estudei a matéria da prova. Ponto. A matéria da prova estava muito fácil. Eu tenho 2 períodos simples. Para que eu, faça ali um período composto por subordinação, eu vou usar então o pronome relativo. Estudei a matéria da prova, a qual estava muito fácil. Notem que esse a qual faz o quê? Uma relação, né, com a matéria da prova, para que eu não repita esse mesmo termo. Então, eu utilizo um pronome relativo, ok? Sobre os pronomes relativos, nós temos que lembrar que temos 2 formas, a variável e a invariável. Lembrando que variável é aquele que se flexiona, né, em número e pessoa, e as invariáveis não se flexionam. Então, que, quem e onde, invariável, o qual, a qual, né, ó, masculino, feminino, plural, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, quanto, quantas, né, e suas flexões, então seriam as variáveis. Lembrem, os pronomes relativos podem vir precedidos de preposição de acordo com a regência verbal. Então, lembrar lá as regrinhas da regência, né, dos verbos, para saber, então, se esses vêm acompanhados de preposição ou não. Ainda sobre os pronomes relativos, nós temos que lembrar os usos, né? Quando que eu vou usar o pronome relativo que? Ele é mais utilizado, né? Quando se refere às coisas ou a pessoas, e pode ser substituído pelo qual, a qual, os quais ou a quais, os quais, desculpa. Além disso, também ele pode aparecer precedido pelos pronomes, tá? O a, o os e o as. Ali nós temos o exemplo. Já nem sei o que estudei. Então, eu tenho o que, né? Pronome relativo, e eu tenho aqui o, ok? Quem? Quando que eu vou usar o quem? O quem somente a pessoas, tá? Nunca vou usar para me referir às coisas. E ele vem sempre antecedido de preposição. Quando tem um antecedente explícito, aqui um exemplo. Este é o professor de, a preposição de quem falei, tá? Esta é a professora a que, aqui é um a, tá? A que me refiro. Então, eu tenho, tá, a preposição a, correto? Quando eu vou utilizar o pronome onde? Pronome relativo onde é sempre para lugar. Só vai poder indicar lugar, tá? E ele pode ser substituído por em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais, ok? Ele também pode ser utilizado com preposições, formando as palavras aonde, donde, para transmitir, então, noções de movimento, né? Lembrem lá da regrinha do onde, do aonde, o aonde sempre em movimento, o donde também, ok? O exemplo, esta é a escola onde estudei, ou seja, esse onde se refere ao lugar, certo? E quais são as suas flexões? Vem sempre precedido de artigo, emprega-se depois de preposições com 2 sílabas ou mais. Pensei nisso naquela noite de tempestade, durante a qual não consegui dormir. O pronome quanto
tá? Quando que eu vou utilizar, então, o pronome quanto e suas flexões? Quando ele aparecer depois dos pronomes indefinidos, tá? Tudo, tudo quanto, tanto, tanto quanto. Exemplo ali, né? Estude tanto quanto for preciso, tá? O cujo e suas flexões, ele sempre aparece entre dois substantivos. E ele vai transmitir o quê? Uma ideia de posse, sendo equivalente, tá? Ao do qual, da qual, dos quais e das quais. Vejamos ali o exemplo. Escolheram os alunos cujas notas foram exemplares, ou seja, as quais foram exemplares, né? Então, ele tem essa função, ele vai ser usado desta forma. Mas muita atenção, os antecedentes com os quais os pronomes relativos se relacionam podem ser um substantivo, um pronome, um adjetivo, um advérbio ou uma oração. Mas os pronomes quem e onde, tá? É possível também que eles sejam utilizados na frase sem o antecedente. Ou seja, eles podem então iniciar uma oração, não ter nada antes, não ter nada antecedendo, ok? Neste caso, eles vão ser chamados de pronomes relativos indefinidos, tá ok? Então, olhem ali o exemplo. Quem copiou na prova foi reprovado. Vejamos que esse quem, ele inicia a oração, não tem nada que antecede. Mas ele não é, né, utilizado como interrogativo, porque não estou fazendo uma pergunta, etc, etc. Ele sim é relativo, mas eu preciso, né, pensar em indefinido. Por quê? Porque não tem nada que o antecede, tá? Muita atenção, sempre pegadinha, né, de vestibular, ok? Sobre os pronomes possessivos, o que eu preciso lembrar sobre os pronomes possessivos? São aqueles que indicam posse, né? Eles indicam, então, a pessoa gramatical, possuidor, né? Eu, tu ou ele, e acrescentam a essa pessoa a posse, ou seja, a coisa possuída. Ele faz uma relação, então, no caso, coesiva, lembrando que ele é um elemento de coesão. Ali nós temos o exemplo. Este cartão é meu, né? Meu se refere à pessoa primeira, né? E no caso, possuidor, primeira pessoa, e algo possuído, a coisa, meu, tá? O cartão, correto? Bom, aqui tem um quadro sobre os pronomes possessivos. Então, lembrar, né, que eu tenho o singular, primeira, segunda e terceira pessoa. Para eu, meu, minha, meu, minhas. Segunda, teu, tua, teus, tuas. Terceira, seus, suas, seus, suas. Para a primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas. E terceira, né, idêntica do singular, seus, suas, seus, suas, ok? Bom, o que nós temos que pensar em relação aos pronomes possessivos? Que existe a concordância deles, certo? E eles sempre vão concordar em gênero e número com a coisa possuída, e em pessoa com o possuidor. Ali, quebrei meu relógio. Eu tenho a primeira pessoa e é um único relógio, né? Então, meu. Fizeste tua roupa. Aqui eu tô falando de tu, né? Tu fizeste. Então, qual é o meu pronome? Tua, ok? Compramos o nosso apartamento. Compramos nós, né? O sujeito está oculto ali, nós. Então, nosso, ok? Quando o pronome possessivo determina mais de um substantivo, ele vai concordar com o substantivo mais próximo, tá? Aqui no caso, o meu exemplo, o tênis já é uma palavra sempre no plural, mas mesmo sendo bolsa, né? Ó, vamos fazer com bolsa. Vou lavar minha bolsa e tênis, tá? Sempre com o mais próximo. Aqui, tênis, então, masculino, meu, ok? Mas ainda falando sobre os pronomes possessivos, nós temos que prestar muita atenção, tá? Nem sempre eles vão estar exercendo o papel de possessivo. Como assim? Prestem bastante atenção aqui na forma do seu, tá? O seu, nós sabemos que é um pronome possessivo. Meu, seu, teu e etc. Só que muitas vezes ele vai estar no lugar de senhor, tá? Então, o possessivo, quando resultar da alteração, ele não vai ser o possessivo mesmo. Suponhamos ali, ó. Muito obrigada, seu José. Esse seu José, na verdade, seria senhor José.
Bom, eu posso também usar, né, o pronome possessivo para mostrar a afetividade, tá? No exemplo aqui, ó, não faça isso, minha filha. Eu não necessariamente estou falando com a minha própria filha, eu posso chamar qualquer um de filha. Nesse caso, minha filha, né, seria por questões afetivas, tá? Então, lembrando, deixa de ser pronome possessivo. Eu também posso usá-lo para indicar um cálculo aproximado. Ele já deve ter seus 40 anos. Seus não é posse da idade, tá? É um valor aproximado. Posso também atribuir um valor indefinido. Marisa tem lá seus defeitos. Não se sabe quais, estou indefinindo, né? Não estou dando posse a ela dos defeitos, apesar de serem dela, né? Mas então fica aí a nossa dica, tá? A terceira, quando em frases onde se usam pronomes de tratamento, né, o pronome possessivo sempre fica na terceira pessoa. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os pronomes de tratamento, né? Lembrem, caso não lembre, retomem as aulas lá. Então aqui eu tenho Vossa Excelência, o pronome de tratamento. Trouxe sua, sempre então em terceira pessoa, ok? Quando eu estou referindo-me a mais de um substantivo, nós já vimos também lá na concordância, né? Ele sempre vai concordar com o mais próximo, ok? Trouxe-me seus, masculino, plural, por quê? Porque livros é masculino, plural. Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos, os átonos, tá? Assumem também o valor de pronome possessivo, tá? Vou seguir-lhe os passos, vou seguir os seus passos. Então, aqui nesse caso, o lhe, ele é um pronome, né? Oblíquo, átomo, mas ele está fazendo o papel de posse, ok? Lembre-se, fica aí a dica. Bom, vamos agora então falar sobre outros pronomes que também funcionam como possessivo. No caso, quando eu acrescento a preposição de, tá? Nos pronomes do caso reto, ele, ela ou eles e elas, tá? Quando eu acrescento a preposição de mais ele, eu tenho dele, né? De mais ela, dela. Então, eles vão funcionar como? Como pronomes possessivos, ok? Olhem ali um exemplo. As coisas que as pessoas mais querem saber nunca são da conta delas. Delas, de mais elas. Seria posse. Então, pronome possessivo, tá? Lembre-se, então, o de mais os pronomes do caso reto, ele, ela e suas flexões funcionam como posse. Eles também causam, muitas vezes, o quê? Ambiguidade. Lembrando que a ambiguidade é o entendimento duplo, né? Quando tem um duplo sentido nas orações. Então, cuidar muito quando faz o uso. Vejamos aqui alguns exemplos, tá? No primeiro ensaio com Vitória, Luciano fez comentários sobre as suas composições. Duvidoso, né? De quem são essas composições? Da Vitória ou do Luciano? Ficou aí, no caso, a ambiguidade. Para que eu retire, né, essa ambiguidade, eu posso perfeitamente fazer o quê? Usar, então, o pronome possessivo, tá? Olha ali, ó. No primeiro ensaio com Vitória, Luciana fez comentários sobre as composições dela. Dela, feminino, então é óbvio que é da Vitória, tá? Se ele usasse o dele, eu também conseguiria perceber que aí no caso já deixa de ser da Vitória e vai ser do Luciano, ok? Então, para que eu não faça, né, uma frase ambígua, procurar usar o dele, dela, ao invés do seu, sua, ok? Próxima dica aqui para nós, tá? Pronomes indefinidos, tá? Então, nosso próximo assunto, indefinidos. O próprio nome já diz, eles não definem, né? São indefinidos. Então, ele se refere à terceira pessoa do discurso, dando-lhe um sentido vago, impreciso, ok?
O exemplo: alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Eu tenho o alguém, né, pronome indefinido. Eu utilizei indicando uma pessoa de quem se fala, uma terceira pessoa, tá? Mas de uma forma imprecisa. Por quê? Porque ou eu não tenho a identidade dessa pessoa, né? Ela é desconhecida, ou eu não quero revelar. Então, dessa forma, eu sempre, né, vou utilizar pronomes indefinidos, tá ok? Aqui eu tenho uma tabela sobre os pronomes indefinidos, tá? Nós temos os variáveis, que são aqueles que, né, que variam em pessoa, se flexionam em pessoa e número, algum, alguns, alguma ou algumas. A mesma coisa para o nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vário, tanto, quanto, o bastante e o qualquer. E os invariáveis, né? Alguém, tudo, outrem, algo, cada, mais, ninguém, nada, menos e demais. Quando e como nós vamos utilizar então esses pronomes indefinidos? Quando ele é empregado, né, no caso, o pronome certo, pós-posto ao substantivo, ou seja, depois do substantivo, ele representa um adjetivo. Olha um exemplo. Estamos no momento certo para recomeçarmos. Momento certo, ele foi colocado depois do substantivo, então ele vai ter um valor de adjetivo, ok? Quando o pronome algum e suas variações, ele também é pós-posto ao substantivo, ele vai denotar um sentido negativo. Isso não tem valor algum, tá? Anotem aqui o substantivo valor algum. Então, eu dei um sentido negativo. Agora, quando ele é colocado antes, ele vai dar um valor positivo. Ao revê-lo, algumas alegrias contagiaram-me. Vejam que o algumas, né, veio antes de alegrias, então dei aqui um valor positivo, correto? Quanto ao pronome qualquer, quando é pós-posto ao substantivo, ele denota um sentido aí pejorativo. Olhem ali, trata-se de uma mulher qualquer, né? Sentido pejorativo. Diferente se eu usasse o qualquer antes da mulher, tá? Quando empregado em frases interrogativas, o pronome nada se equivale a alguma coisa. Como? Não trouxe nada para comermos? Ou seja, não trouxe alguma coisa? Tá? O pronome cada, o pronome cada, no caso de não anteceder um substantivo, deverá sempre ser precedido dos termos um ou qual, tá? Aqui, ó, chegaram os dois garotos. Cada qual mais bem vestido que o outro, ok? Vamos então agora falarmos sobre os interrogativos, que são pouquíssimos, né? Quando nós vamos usar, tá? Quando nós formularmos uma pergunta, seja ela direta ou indireta, tá? Nós vamos usar então os interrogativos. Assim como os indefinidos, eles também se referem à terceira pessoa do discurso, tá? Mas de uma forma imprecisa. Nós temos os variáveis qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis que e quem. Então, lembrar que eles são feitos, né, para serem usados para perguntas, tanto diretas como indiretas. Olha ali, ó. Quem fez o almoço? Diga-me quem fez o almoço. Eu tenho duas perguntas, né? Uma direta e uma indireta, e eu utilizei o pronome interrogativo quem. Qual das bonecas preferes? Não sei qual das bonecas preferes. Direta e indireta, ok? Então fica aí a dica dos pronomes. Não deixem de realizar as atividades, tá? Tanto do nosso livro quanto da plataforma, tá? Qualquer dúvida, estaremos no chat na sexta-feira. Tchau, beijão, saudades.